Louvado seja aquele que vive e reina para todos sempre, o nosso Senhor Jesus Cristo, digno de toda a honra, de todo o nosso louvor e de toda a nossa atenção nesta noite de culto ao Senhor. O culto é para Ele, somente para o nosso Deus. Meus queridos, abra por gentileza a tua Bíblia no livro de Juízes, sétimo livro da Bíblia, livro de Juízes, capítulo de número 3. Juízes, capítulo de número 3, versículos 5 ao 11, nós vamos ler esse texto. Enquanto você procura, dizer que o livro de Juízes é um livro muito especial, muito marcante, e que certamente vai nos trazer muitas lições durante essa série de mensagens que nós iniciamos hoje. Não sabemos quando vai terminar, sabemos que iniciamos hoje. Juízes, tropeços de um povo sem rei. Vamos entender o que inspirou aí esse tema central e certamente os demais sermões que nós teremos aí nessa série. Enquanto você procura aí, alguns estudiosos entendem que Juízes provavelmente foi escrito pelo profeta Samuel, que foi o último juiz de Israel, mencionado aqui no próprio livro de Juízes. Alguns estudiosos entendem que outros profetas participaram da organização dos escritos deste livro, profetas da corte de Davi, como Natã, como Gade, profetas que talvez de alguma forma participaram também da organização deste livro. Hoje a nossa introdução virá antes da leitura do nosso texto, porque vai nos ajudar a nos ambientar melhor no contexto, no tempo ali em que foi escrito este livro. Vai nos ajudar tanto para o sermão desta noite como para os demais nos próximos domingos. O tema central da nossa série está aí, ó. Se você consegue ler, se não, está bem pequenininha a letra, né? Letras miúdas, né? Juízes, nas letrinhas de baixo está dizendo tropeços de um povo sem rei. Esse tema é inspirado, meus irmãos, em uma expressão que é frequente no livro de Juízes, que é essa aí, ó. Naquela época não havia rei em Israel. Vamos ver essa expressão no capítulo 17, no capítulo 18, no capítulo 19 e também no capítulo 21 de Juízes. Ela acompanha a narrativa do texto, sendo que em duas ocasiões, especificamente no capítulo 17, versículo 6, e no versículo 25 do capítulo 21, o último versículo do livro de Juízes, essa frase vem acompanhada de um complemento, e o complemento é esse aí, ó. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Então a frase completa é: naquela época não havia rei em Israel, por isso, essa vírgula representa isso, cada um fazia o que lhe parecia certo. Quem seriam esses juízes, né? Por que juízes que dão nome ao livro? Esses juízes, meus queridos, não necessariamente eram designados ou levantados por Deus para governar o povo de Israel, embora eles tivessem sim uma unção, uma capacitação do Espírito Santo para eles liderarem, mas o principal papel desses juízes era executar o juízo ou o julgamento de Deus, ou seja, eles eram levantados para julgar o povo. Daí Juízes, que é um dos 12 livros históricos do Antigo Testamento, ao lado de Samuel, Rute, primeiro e segundo Samuel, os dois aí, Josué, Rute, primeiro e segundo Crônicas, primeiro e segundo Reis, Esdras, Neemias, Rute, Esté. Esses são os livros históricos do Antigo Testamento. Históricos por quê? Porque eles narram história, ou parte importante da história do povo de Israel, contando ali o que aconteceu em diferentes períodos da história do chamado povo de Deus. No caso de Juízes, especificamente, vai narrar acontecimentos subsequentes à entrada do povo na chamada Terra Prometida, ou em Canaã, sob a liderança de Josué. O
O livro de Juízes, no capítulo 2, versículo 8, vai registrar a morte de Josué. Então, vai falar um pouco sobre o que acontece antes da morte do líder e a maior parte do livro depois que Josué parte. É importante a gente entender que quando o povo entra ali em Canaã, Israel não era o único povo interessado naquelas terras. Juízes nessa época, na época da entrada do povo em Canaã, na verdade era o centro de um grande movimento de outros povos, de povos nômades, que estavam interessados em estar ali naquela terra, estavam interessados em invadir, em conquistar o seu pedaço de terra em Canaã. Então, durante séculos, sustenta-se ali um ambiente em Canaã de disputa, de guerra pela terra. Era um ambiente complicado, não era simples. Muitas pessoas pensam, vamos chegar na terra prometida, né? E quando o povo chegou na terra prometida, ficou tudo bem. Não, aí é que a coisa complicou mesmo, porque eles tiveram que guerrear com outros povos, tiveram que conquistar a terra. Então, atenção agora, é muito importante para que a gente possa balizar aqui a nossa jornada desta noite, observarmos alguns pontos que são muito claros na estrutura do livro de Juízes, que para alguns pode parecer difícil, mas não é. Não é mesmo, quando a gente compreende essa estrutura da narrativa. Então eu quero que você que está aqui já neste primeiro sermão da série em Juízes, já vai sair aqui abastecido de algo que vai nos orientar durante toda a série. Claro que a gente não vai ficar repetindo aqui, né, todo sermão que está acontecendo. Então é importante que você esteja aqui e já captando essa estrutura da narrativa. Primeiro ponto, a narrativa aqui de Juízes vai deixar muito claro que a prosperidade do povo dependia da observância dos mandamentos de Deus. Ou seja, obediência à vontade do Senhor, aliada ao desprezo dos falsos deuses, aos falsos deuses de Canaã, com seus cultos que eram imorais, trazia equilíbrio para Israel. Então, obediência, equilíbrio. Obviamente que se o equilíbrio era consequência da obediência, o desequilíbrio era uma consequência, um resultado infalível da desobediência e da aproximação de Israel dos falsos deuses cananeus. Ou seja, sempre que o povo trocava o culto a Jeová, o Deus de Israel, e passava a idolatrar falsos deuses daqueles povos pagãos, o povo de Deus se tornava vítima da agressão, da opressão, da escravidão que vinha dos outros povos que estavam ali na terra. Muito bem. Quando o povo se via escravizado, e é uma outra característica aqui do livro, por consequência dos próprios atos, como já falamos, Israel clamava a Deus por socorro, e o Senhor respondia, sempre respondia, enviando um libertador ou um juiz. A narrativa, é importante aqui, um quarto ponto de Juízes, vai mostrar que havia problemas graves de unidade entre o povo de Israel. Ou seja, enquanto as 12 tribos que atravessaram o deserto, elas se mantinham leais ao Senhor, leais à aliança que foi firmada com Moisés. A gente vai resgatar esse texto porque vai nos ajudar também. Enquanto aquele povo, aquelas tribos, se mantinham leais a esse caminho, a essa aliança, havia união entre elas, e logo Israel ficava forte, era fortalecido. Mas, o contrário disso, quando as tribos seguiam outros deuses, desfazia-se aquele elo espiritual que as mantinham unidas, e lentamente o povo ia se dividindo, o povo ia se enfraquecendo. Um quinto ponto, a história de Juízes mostra claramente que a paz e a libertação eram consequência do regresso à fé que os israelitas haviam herdado dos seus antepassados, de gerações passadas, a mesma fé que manteve o povo vivo no deserto e que também capacitou o povo a conquistar a terra.
Então, sempre que o povo regressava a isso, se lembrava de onde eles vinham, se lembravam do próprio Deus, aquilo trazia paz e trazia libertação. A gente já vai se identificando, né? A gente já vai se identificando, a igreja, com algumas coisas aí, com essa estrutura desse livro, lá do Antigo Testamento. Meus irmãos, o cerne da mensagem de Juízes pode ser visto nas etapas que vão se repetir ao longo da história. Que etapas são essas? Primeiro, o povo se afasta do Senhor. Com isso, Deus levanta um inimigo ou entrega esse povo nas mãos de um rei de uma outra nação por um certo período de tempo, como o período em que o povo vai aprender o que precisa aprender. Israel, então, quando se vê numa angústia insuportável, clama ao Senhor por socorro, e o Senhor responde e envia um salvador ou um juiz para libertar o seu povo dos inimigos, e assim ele traz paz a Israel também durante um certo período de tempo. Essas são as etapas. Essa é uma estrutura que nós vamos ver completinha, assim, com todas essas etapas, principalmente nesse primeiro texto. Tem outros, alguns elementos dessas etapas, mas esse texto mostra o ciclo completo dessa estrutura. E aí eu queria que você deixasse aberto o teu livro aí em Juízes, a tua Bíblia em Juízes, mas recuasse para Juízes capítulo 2, mas eu separei o texto, se você não tiver, tá? Juízes capítulo 2, versículo 14 a 19. Por que nós vamos ler esse texto? Porque ele narra essa estrutura que nós acabamos de ver aí, de uma forma muito clara, e os estudiosos entendem que esse trecho aí, Juízes 2, 14 a 19, é um resumo do livro de Juízes. Olha o que diz. Juízes 2, 14 ao 19, diz: a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para batalhar, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos de seus inimigos, enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas, o problema é o mais. Quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Até marquei a palavra, como o povo é obstinado quando ele quer pecar, né? Pronto, meus irmãos, pronto. Aí está o ambiente no qual nós vamos trilhar esta noite e nos próximos domingos. Tudo bem até aí? Beleza. A gente vê, meus irmãos, de maneira que muito clara, que o centro do problema estava no próprio povo. Não estava nas adversidades, não estava nas guerras, não estava no poder dos inimigos, tampouco o problema estava em Deus. Não era falta de conhecimento, não era falta de aviso, não era falta de exortação, como nós acabamos de ver. O problema não era a falta de exortação, o problema era a tentação que traía e atraía o povo sempre que faltava um líder coerente e comprometido com os mandamentos do Senhor.
Por isso que a gente não vai ter dificuldade em nos encaixarmos na história narrada aqui em Juízes. Dificilmente nós não vamos entender que nós somos aquele povo hoje. Tanto naquela época, meus irmãos, quanto hoje, o maior problema do povo é falta de memória e de compromisso com a palavra do Senhor. Não faltam lembretes, falta obediência. Esse é o tema aqui do nosso sermão. Com ele em mente e também com todo esse contexto que nós vimos até agora, nós acabamos de ouvir, nós vamos então ao nosso texto, tá? Juízes capítulo 3, versículo 5 ao versículo 11. Eu separei aqui na NVI, na nova versão internacional, se você quiser acompanhar, ou então acompanhando a sua versão mesmo. Então vamos lá, Juízes capítulo 3, versículo 5 até o 11, diz assim: os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Tomaram as suas filhas, as filhas deles, em casamento, e deram as suas filhas aos filhos deles, e prestaram culto aos deuses deles. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor seu Deus e prestaram culto aos Baalins e a Azerá. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel, que ele os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Macedônia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Mas quando clamaram mais, agora aí é positivo, mas quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Quenaz, o irmão mais novo de Calebe, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que libertou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cuxã-Risataim, rei da Macedônia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Quenaz. Oremos, meus irmãos, feche teus olhos. Senhor, louvamos o teu nome pela leitura da tua palavra, Senhor. Tu que és Deus de graça e de misericórdia, conforme a Escritura vai nos mostrar tão claramente esta noite, Senhor. Te pedimos, ó Deus, entendimento, sabedoria no Espírito Santo para compreender tamanha graça e tamanha misericórdia. Abre nossos olhos para ver em nós os erros daquele povo, Senhor, para que possamos de fato crescer em graça e conhecimento e sairmos daqui, Senhor, abastecidos da Tua palavra e da capacitação que vem do Teu Espírito, Senhor, para estarmos nesse mundo tão complicado e tão pecador. É o que nós te pedimos, Senhor, esta noite, em nome de Jesus, com gratidão. Amém. Amém, meus irmãos. Tá complicado não, né? Tá tudo bem? Eu espero. Vamos lá. Olha, a história que nós veremos aqui ao longo dessa série de mensagens, a história contada em Juízes, vai mostrar que diante da desobediência do povo, Deus decide provar Israel, e o povo não resiste à prova. Olha o que diz o versículos 5 e 6, diz assim: os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles, e prestaram culto aos deuses deles. O que aconteceu até aqui foi o seguinte: o povo tinha fracassado em não resistir às práticas pagãs dos cananeus. Então Deus não apenas impede o povo de eliminar, de destruir outros povos que estavam ali, como permite que houvesse uma convivência entre eles. Permitir essa convivência foi
uma maneira de o Senhor provar a obediência de Israel. É intrigante, mas é exatamente isso. É isso que nós vamos ler, e é importante que a gente lê, no início do capítulo de Juízes. Acompanha aí na tua Bíblia. Eu não sei se eu separei esse texto. Separei? Não. Então acompanha na tua Bíblia. Juízes capítulo 3, versículos 1, 2, 3 e 4, que antecedem o nosso texto. Diz assim: são estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Nós vamos explicar. Versículo 2: fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal Hermon até o Lebon Ramate. Estas nações foram deixadas para que elas e os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Então veja que Deus havia deixado que povos pagãos convivessem com Israel para provar a obediência do povo, mas o povo já tinha fracassado na ordenância de destruir aqueles povos. Mas também havia um plano, nós vemos aqui no texto, de preparar os israelitas para a guerra, literalmente. A verdade, meus irmãos, é que como não houve uma derrota completa daqueles povos, em vez de destruir os povos, Israel se uniu a eles. E aí, diante dessa conquista incompleta, o que aconteceu? As gerações foram morrendo, e as novas gerações não tinham experiência de guerra, não tinham experiência de luta. É o que diz aí versículo 1 e 2, eles estão deixados ali, porque eles não tinham experiência de guerra. Nós limos ainda há pouco lá no versículo 1 e 2. Este era o panorama antes de nós chegarmos aqui nesses versículos 5 e 6 que nós acabamos de ler. Um povo que convivia com outros povos, porque Deus havia planejado isso para treinar aquele povo para a guerra e também para provar se eles obedeceriam os mandamentos do Senhor. Mas aí o que a gente vê é que o povo fracassa mais ainda, porque além de não destruir e de agora conviver com aqueles povos, eles se uniram a eles de uma forma tão íntima, levaram ao grau de intimidade acima de um relacionamento normal, assim, convencional, e ofereceram as filhas e os filhos para se casarem, ou seja, eles casaram entre si, tornando, diz o texto, tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos dele, e prestaram culto aos deuses deles. Então há uma intimidade elevada, porque há uma união espiritual, quando se passa a adorar aqueles falsos deuses, e uma união carnal, a união de um homem e de uma mulher, ensina as escrituras, eles se tornam uma só carne. Então veja o grau de intimidade com o pecado, a que ponto chegaram, ou a que ponto nós chegamos muitas vezes. O grau de intimidade é muito forte. Essa prática, claro, teve um efeito devastador, um efeito degenerativo, um efeito social e, claro, espiritual para aquele povo, porque eles violaram uma lei, eles violaram uma aliança, e eu separei esse texto porque é importante que a gente leia. Êxodo capítulo, mas só escuta, tá? Para a gente não perder tempo. Êxodo capítulo 34, versículo 10 ao 16. Olha o que aconteceu e o que eles violaram. Deus falando com Moisés, estabelecendo a sua aliança, diz, Êxodo 34, anota, tá? 10 a 16. Faço com vocês uma aliança, disse o Senhor. Diante de todo o seu povo farei maravilhas. Olha o nível da promessa de Deus, que eles esqueceram. Farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei.
obedeça às ordens que hoje lhe dou. Expulsarei diante de você os amorreus, adivinha, aquela ruma de eus, né? Os amorreus, os cananeus, aí tem os hititas também que quebram a rima, né? Os hititas, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Versículo 12: acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha. Pelo contrário, derrube os altares deles, quebre as suas colunas sagradas, corte os seus postes sagrados, nunca adore nenhum outro Deus, com letra minúscula, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, agora com letra maiúscula, é de fato Deus zeloso. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem, seguindo os seus deuses e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão você e poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios. E o ponto aqui do nosso texto, né? Escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles, para que quando elas se prostituírem, seguindo os seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. Veja que o mandamento de Deus é cristalino. O mandamento de um Deus que sabe o passado, que sabe o presente, no momento dessa aliança, e já aponta para o futuro. Ou seja, Deus estava levando aquele povo para aquela terra e dizendo: não façam isso, 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 isso. Não façam. Meus irmãos, olha, reflete aí, ó. Não é por falta de advertência que o povo perece. É por desobediência descarada mesmo. Na cara dura, como diríamos uma palavra mais coloquial, uma expressão mais coloquial. Israel não havia aprendido a lição e nem passado no teste, ora posto diante deles, no trecho de Juízes que nós vemos. Os israelitas não destruíram o inimigo, mas se uniram a ele, se igualaram a ele em atitude, ao se renderem aos falsos deuses e a unirem-se com as filhas cananeias, tornando-se uma só carne com elas, e eles também, né? Filhas também israelitas casaram com homens cananeus, e ali eles se tornam uma só carne em matrimônio. O povo se iguala aos pagãos. E a Bíblia trata da idolatria, meus irmãos, como um adultério espiritual. Parece pesado, né, dizer isso? Parece pesado, mas é o que acontece. Considerando que a aliança que Deus faz com Israel, ela é concebida em termos próprios de um casamento. Não é por menos que a igreja do Senhor, no Novo Testamento, o Israel do Antigo Testamento, segundo a doutrina reformada, é chamada de noiva de Cristo. Então veja que a aliança e o princípio é matrimonial. O que nos interessa, meus irmãos? É que cabe à igreja hoje, ou seja, a nós, o desafio e o dever de fazer o oposto do Israel que adentrou em Canaã e falhou no teste da obediência. Nós temos que fazer o oposto. Se a gente for considerar aqui as devidas peculiaridades, as diferenças, a Canaã que a igreja habita hoje, essa terra que nós habitamos, ela está cercada de povos pagãos por todos os lados, por toda parte. E a questão é, como tem sido o nosso proceder diante desses povos? Nós somos diferentes deles ou nos unimos a eles em atitudes? E aí, sobre o nosso proceder, eu recorro aqui às palavras do apóstolo Pedro, em sua primeira carta. Só escuta, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11 e versículo 12, diz assim: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal,
Observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus. Meus queridos, não deve ser problema, nem vergonha para nós reconhecermos o quanto nós falhamos ante a provação de nos abstermos dos desejos carnais desse mundo, quando nos igualamos aos pagãos do nosso tempo. O problema não é reconhecer, o problema é não abandonar o erro. Esse é o problema grande. Reconhecer o erro e nos arrependermos enquanto há tempo é o melhor que a gente pode fazer, na busca pelo equilíbrio que nós precisamos ter na nossa jornada, e o equilíbrio que nós precisamos ter para agradarmos a um Deus que é rico em graça e misericórdia, e também para nós sermos exemplos aos pagãos, que podem observar em nós a nossa fé, o nosso proceder, e glorificarem a esse Deus. Não faltam lembretes ao povo de Deus, o que falta é obediência. Um povo de memória curta, né? Somos um povo de memória curta, um povo esquecido. Um povo assim está fadado à queda, como nos mostra o versículo seguinte, né? O esquecimento leva à queda. Olha o que diz o versículo 7. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor seu Deus, e prestaram culto aos Baalins e a Azerá. Algumas traduções falam aos postes sagrados. Lembra que nós falamos lá na lei de Moisés que vocês têm que cortar os postes sagrados? Algumas traduções utilizam isso em vez de Azerá. E alguns Astarote. Astarote é um plural, tá, de deuses, de deusas. É raro, mas é usado também. Mas vamos ficar com Azerá, importância. Prestaram culto aos Baalins e a Azerá. Esse esquecimento aqui, meus irmãos, apontado pelo autor de Juízes, não se trata de um lapso de memória, um apagão na mente, não é exatamente isso. Nas escrituras, como muito bem explica o Timothy Keller, quando nós falamos de esquecer e de lembrar, o significado é espiritual. Por exemplo, no Salmos 26, versículos 6 e 7, o salmista diz assim, ó: lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e das transgressões da minha juventude. Conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Quando nós lemos esse texto aqui, é importante a gente entender que ele não está indicando que o autor pensava que Deus podia esquecer alguma coisa, muito menos a sua natureza, né? Senhor, lembra que tu és misericordioso, não te esqueça da tua natureza, né? Tu és um Deus bom. Muito menos o autor aqui do Salmo achava que ele podia esquecer o pecado. Ah, pastor, mas tem aquele texto que Deus joga o pecado no mar do esquecimento. Ele não está falando de esquecimento, a questão é espiritual. Deus não vai esquecer, Ele é Deus, né? Então não se trata disso aqui. O que o salmista está querendo aqui, está clamando, era para que Deus agisse conforme o seu caráter. Então logo dizer que os israelitas haviam esquecido do Senhor, não foi um apagão, eu nem lembrava que Deus existia, não é isso. Significa dizer, meus queridos, e esse é o grande problema, é que embora eles soubessem quem Deus é, não dá para usar o passado para Deus, né? Embora eles soubessem quem Deus é e o que Deus esperava deles, isso não era levado em conta mais por eles. Esse é o ponto. O exemplo, ou melhor, o mau exemplo de Israel se aplica a nós, meus irmãos, quando nós não alinhamos aquilo que nós sabemos com aquilo que nós fazemos. O Tim Keller, ele usa uma ilustração, ele diz o seguinte, que o nosso coração é como um balde cheio de água num ambiente muito frio, muito gélido.
E se a gente não trata de quebrar o gelo que vai se formando naquela água o tempo inteiro, ou continuamente quebrar aquele gelo, a água vai congelar. Em outras palavras, agora as minhas, quando nós não eliminamos as mentiras que invadem o nosso coração, meus irmãos, elas se tornam reais para nós. E aí se tornam ídolos para nós. Se não houver um quebrar contínuo das mentiras, um expulsar, um bloquear, um eliminar, um limpar. As mentiras que se achegam ao nosso coração, se elas se acomodam, se elas se aconchegam, elas se transformam em ídolos para nós. Era o que acontecia com Israel. O esquecimento estava levando à queda, à adoração de falsos deuses. E claro, o Senhor reprovou a atitude do povo e as consequências vieram, assim como elas vêm para nós. Quando ídolos controlam a nossa vida em vez de Deus. O texto cita aqui quem eram esses falsos deuses, né, em questão. Isso deve ser levado em conta aqui na nossa reflexão. Israel, diz o texto, prestava culto àquela altura aos Baalins e a Azerá. Baalins vem de Baal, né, o deus adorado pelos cananeus. Acreditava que era o Deus que trazia fertilidade às mulheres e trazia chuva também vivificante, né, que tornava a terra fértil. Ele era um Deus retratado em pé nas costas de um touro, que era um símbolo de fortaleza, um símbolo de poder. Então era um Deus muito visual, né? Ele já impactava do jeito que ele era apresentado, né? Tem crente que gosta disso, né? De uma coisa visual. Por exemplo, deve ter alguém, eu não espero que nenhum convidado tenha se chocado por não ter visto um pastor de terno, já deve ter pensado, esse pastor não tem poder, com essa roupa, né? Mas se eu tivesse aqui com um terno bacana, alinhado, caríssimo, não tenho dinheiro para isso. Aí de repente esse pastor é cheio da unção da prosperidade, esse tem poder, agora o fogo vai cair. Então assim, o povo de Deus, ele gosta de coisas visuais. Então, ali nós tínhamos Baal, né? Um cara que falava de fertilidade para as mulheres, fertilidade para a terra. Um prato cheio, né, meus irmãos, para aqueles que buscavam um Deus que correspondesse às expectativas humanas, e eram coisas que para Israel era muito importante: fertilidade para as mulheres, que davam muitos filhos, e fertilidade da terra. Então o Deus que fazia isso, opa, esse aí é o Deus que eu vou servir. E ainda tinha a tal da Azerá. Azerá era uma deusa, né, consorte de um outro Deus chamado El. Os nomes são ótimos. E esse El, ele era o deus principal do panteão cananeu. E Azerá era uma espécie de deusa mãe, também da fertilidade, também do amor, da guerra e tal. Meus queridos, para um povo sem rei, né, para um povo sem líder, não foi difícil sucumbir às falsas promessas daqueles falsos deuses. Josué, meus irmãos, havia morrido, assim como toda aquela geração que teve experiências profundas com Deus no deserto, experiências diretas com Deus. A nova geração de Israel não tinha experiência de guerra, e pior, conhecia um Deus, verdadeiro Deus, só de ouvir falar. Faltava intimidade, faltava experiências reais com o Senhor. Para aquele povo infante, para aquele povo menino na fé, relacionar-se com falsos deuses pagãos e as suas promessas de deleites carnais, claro, parecia muito mais atraente do que um Deus verdadeiro que exige obediência a seus mandamentos. O erro de Israel, dos juízes, é o mesmo, meus irmãos, que acomete muitos de nós hoje. Por termos conhecimento raso de Deus, ou nenhum relacionamento com Ele, parece muito mais prazeroso idolatrar aquilo que o mundo nos oferece.
Adoramos tudo aquilo que nos faça esquecer, ainda que momentaneamente, os nossos problemas. Esse é o ponto. Momentaneamente, esse é o ponto. Falsos deuses e o mundo oferecem o que é perecível, o que é passageiro. O Deus de Israel, o Deus da igreja do Senhor, Ele oferece o que é eterno. Ele nos oferece a sua palavra. Por meio dela, Ele nos aponta caminhos opostos ao que o mundo nos aponta. E nessa jornada, meus irmãos, não há facilidades, mas há a companhia de um Deus de maravilhas, a companhia de um Deus misericordioso, de uma misericórdia que se renova a cada manhã, um Deus que provê as nossas necessidades e, acima de tudo, nos ama profundamente, de um amor que nós não conseguimos medir a altura, como diz lá Romanos capítulo 8, versículo 38 em diante. Facilidades não, mas um Deus poderoso, com sua mão poderosa sobre as nossas vidas. Aleluia. Por amor a esse povo, um amor que não entendemos, a maneira como ele age muitas vezes, esse povo de memória curta, né? E por ser fiel à sua palavra, Deus responde ao pecado do povo. Olha o que diz o versículo 8, volta. Deus responde ao pecado do povo. Versículo 8 diz assim: e acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel, que ele os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Nós vemos aqui um Deus que reage ao esquecimento do povo. A ira acendeu-se contra Israel e ele fez cair nas mãos de um rei da Mesopotâmia. Podemos entender aqui, meus irmãos, que essa queda é como a materialização da queda espiritual que já havia. Então veja, o povo já estava escravizado espiritualmente, entregue à idolatria de falsos deuses. O povo agora está submetido às ordens de um rei pagão. E o texto vai dizer que são 8 anos de domínio sobre os israelitas. Ou seja, a escravidão física foi a maneira que Deus usou para mostrar ao povo a sua prisão espiritual. Veja como Deus trabalha, o amor dele. Entregar o povo nas mãos de um rei pagão, e certamente um Deus muito mau, muito cruel, tem a ver com a tradução do que significa o nome dele. Não se trata que Deus estava dando um troco para o povo por causa do desprezo, né, que ele recebeu do seu próprio povo. Deus não estava dando troco para eles. Aquela era a única maneira de fazer o povo perceber a escravidão espiritual que eles estavam. Meus irmãos, no fim é sempre Deus agindo com bondade e misericórdia com um povo que ele escolheu para si, um povo que ele escolheu amar. Nós somos esse povo. Meus queridos, Deus não nos pune apenas para nos castigar, mas para nos redimir, para nos curar, para nos libertar do engano que muitas vezes nos seduz a dar as costas para Ele. Por isso Deus castiga. Juízes, meus irmãos, é um retrato muito fiel daqueles que tropeçam por falta de um líder comprometido com a verdade das Escrituras. Um povo que tropeça por querer dirigir os próprios passos, por não ter um rei assentado no trono do seu coração. Para nós, meus irmãos, deve ser motivo de júbilo, deve ser motivo de lágrimas, de gratidão, saber que existe um Deus soberano e verdadeiro, que responde ao pecado do seu povo com misericórdia e graça, mesmo quando o desprezamos com a nossa
desobediência. Esse é um Deus que age para nos trazer de volta para o centro da sua vontade. Aleluia. A resposta de Deus ao pecado, não nos enganemos, ela vai doer. A resposta de Deus ao pecado do seu povo vai doer. Mas agora sejamos francos. De que outra forma nós poderíamos nos dar conta do erro? Reflete aí. Teria outro jeito? É um Deus mau ou um Deus amoroso? É um Deus tirano ou um Deus gracioso? O texto diz que foram 8 anos de angústia até que o povo clamou ao Senhor por salvação. Sim, meus irmãos, o mesmo Deus que responde ao pecado é o Deus que responde ao clamor de Israel. Aleluia. Olha o que diz os versículos 9, 10 e 11. Mas, quando clamaram ao Senhor, lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Se nós pudéssemos apontar aqui uma única participação, eu botaria aspas nela, do povo, nessa virada de jogo, nessa virada de realidade, de vida, né, que nós lemos aqui nesses versículos, a única atitude desse povo foi a de clamar a Deus por socorro. Subjugados ao inimigo, Israel então, os israelitas clamaram ao Senhor que eles conheciam, ainda que fosse de ouvir falar, mas eles conheciam, e foram atendidos por esse Deus misericordioso. O esquecimento do povo, lembra, ele era espiritual, ele não era um esquecimento mental. Israel era ciente dos mandamentos do Senhor. Por isso, meus irmãos, por essa ciência, a gente pode deduzir que havia arrependimento no pedido de socorro. E esse grito de socorro vai ecoar, vai ser recorrente ao longo aqui do nosso livro de Juízes que nós vamos percorrer. A crise, meus irmãos, levou o povo a enxergar o próprio erro, e o arrependimento foi um passo vital para a restauração. O clamor de arrependimento dos israelitas resultou em avivamento espiritual. Muitos confundem avivamento com estripulia, né? Com gritaria, com emoção, com sentimento de êxtase, de euforia. Meus irmãos, avivar é reviver o que estava morto. E isso acontece por meio do arrependimento, da correção de rumo, do conserto daquilo que está quebrado e precisa ser consertado. Eu já vi gente dizer que o culto foi avivado, né? Porque as pessoas estavam animadas, porque o pastor descarregou aí uma pá de revelações, desenrolou o manto, sapateou, essas bobagens. O culto foi avivado. Meus irmãos, escuta, reflete. Devemos dizer que o culto foi avivado quando claramente houver arrependimento e conserto no nosso coração. Quando a palavra entrar e fizer o efeito para o qual ela foi predestinada. Se isso aconteceu, você estava num culto avivado. O texto vai mostrar ainda que depois de enviar o algoz, né? Deus envia o algoz, mas agora ele vai enviar o libertador. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb. Caleb é aquele mesmo, aquele que acompanhou Josué
quando foi espiar a terra, e todos os demais ficaram desanimados e tentaram desencorajar o povo, Josué e Caleb foram lá e encorajaram o povo a entrar em Canaã. Era este Caleb. Então, Otoniel era filho do irmão de Caleb, e ele foi citado aí, ele é citado em Juízes capítulo 1, versículo 13, depois você vê, ele era um guerreiro, ele conquista uma cidade chamada Kiriat Sefer, e aí ele acaba, pela conquista dessa cidade, se casa com a filha de Caleb, então ele se torna genro de Caleb. Deus vai escolher um líder comprometido e o capacita para isso, para ser juiz sobre Israel. E o texto diz que ele envia o seu espírito, né, a fim de que Otoniel se tornasse juiz e fosse para a guerra. Haveria sim guerra, batalha, e a geração que ele foi ser juiz não entendia nada de guerra. Sem o Senhor eles não teriam vencido nada, nem uma brincadeira de queda de braço, porque eles não conheciam a guerra. Mas ele levanta um juiz e o seu espírito capacita. E o Senhor entrega o inimigo nas mãos do juiz escolhido, e aí o texto diz que houve paz por 40 anos, paz por 40 anos. 40 anos é um tempo bíblico que corresponde a uma geração, tá? Em Israel. Mas, meus irmãos, esse episódio, ele não termina em paz. Ele termina com morte. Pois é. Israel caminhou bem até a morte de Otoniel. O que isso significa? Significa, meus irmãos, que salvação e paz dependiam da liderança de um juiz escolhido por Deus. Mas a paz não durou para sempre. Por quê? Porque Otoniel não era eterno nesta terra. Juízes, meus queridos, vai nos ensinar que avivamento, restauração e paz são sempre temporários, enquanto o líder for temporário. O versículo 11 vai revelar um problema de todos os líderes humanos da igreja de Deus, mesmo os mais capacitados pelo Espírito para atuarem nessa obra, porque eles morrem nesta terra. Todavia, meus queridos, o que nós vemos em Juízes é apenas uma sombra do que Deus havia planejado para o seu povo. Deus, desde sempre, o Senhor decretou um líder imortal, um rei eterno para conduzir Israel para a paz eterna. Um líder que venceu a morte e que reina eternamente, e que disse: eu sou o que vivo, fui morto, mas agora estou aqui, vivo para todo sempre, diz o Senhor, em Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Cristo, meus irmãos, é o Rei que venceu a morte e que venceu o mundo, e que no qual nós encontramos a paz neste mundo e a paz eterna. Ele disse para os seus discípulos, João capítulo 16, 33, eu digo isso para vocês, para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Aleluia. O Rei eterno, Jesus. Os 40 anos de paz, meus queridos, que Otoniel conseguiu para Israel, até morrer, deve nos instigar a sermos gratos ao que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, nos dando a paz eterna, além da sua morte. Aleluia. Ele vive, Ele reina, Ele é o Rei. Vamos concluir, meus irmãos. Olha, a passagem de Otoniel como juiz de Israel nos deixa muitas lições, muitas. Por exemplo, nos trouxe a lição de um povo que acorda para o erro no meio da angústia. Nós não devemos subestimar as nossas angústias quando a gente olha para esse texto. Aquele povo acordou para o erro na angústia. Talvez não seja para um erro em si, mas não devemos subestimar as nossas dores.
Devemos refletir e orar ao Senhor para compreender o que Ele está fazendo. Aquele povo, ele acordou do erro no meio da luta. Por causa da sua desobediência, da sua idolatria, Israel foi entregue nas mãos dos inimigos. E aí foi um gesto simultâneo de castigo e misericórdia de Deus. Pela dor, o povo desperta do seu esquecimento espiritual e aí busca o conserto do erro que ele havia cometido. A adversidade faz Israel enxergar no arrependimento o caminho de volta para Deus. Na adversidade, Israel enxerga no arrependimento um simples caminho de volta para Deus. O texto nos mostra ainda um Deus que trabalha em meio às dores do seu povo, como nós falamos. Por trás do sofrimento estava o Senhor, agindo para trazer Israel de volta ao eixo da sua vontade. Aleluia. Como resposta ao clamor de Israel, Deus levanta um libertador capacitado no espírito para ir para a guerra. E esse quadro aí, meus irmãos, tem que nos fazer lembrar que no tempo dos juízes, no tempo do Antigo Testamento, Deus enviava o seu Espírito a um único líder, mas a partir do Pentecoste, no Novo Testamento, Deus envia o seu Espírito a um coletivo de pessoas. Ele derrama o seu Espírito sobre a igreja, capacitando a sua igreja a pregar, a amar, a servir, a ser a líder desse grande ato de livramento e de libertação por meio e para aqueles que vão crer no Evangelho. Nós, a igreja, aleluia, aleluia. Por fim, meus irmãos, olhar para aquele povo lá é como olhar no espelho às vezes, literalmente falando, espiritualmente, claro, literalmente, mas espiritualmente. Olhar para aquele povo da época dos juízes deve provocar em nós alguns questionamentos. Primeiro, será que nós temos esquecido de Deus? Lembra que o esquecimento aqui é espiritual, porque nós sabemos. Será que nós temos esquecido o que nós sabemos? Como aquele povo que deixou de seguir ao Senhor pelas benesses enganosas de falsos deuses? E se tem nos falhado a memória, o que nós temos feito para lembrar do Senhor? Para trazer de volta à mente tudo que Ele fez por nós, não apenas na cruz do Calvário, mas em toda a nossa passagem pecaminosa por esse mundo. O que nós temos feito? Será que a paz que nós vivemos hoje, ela é real no nosso coração? Ou é apenas uma ilusão passageira, efêmera, como tudo aquilo que o mundo nos oferece? E o mais importante, quem é o nosso juiz? Quem está de fato no comando da nossa vida? Quem lidera a nossa vida é alguém mortal? Ou o nosso juiz de fato é aquele que vive para todo sempre? Por último, meus irmãos, Israel do tempo dos juízes nos remete ainda ao fato de que muitas das nossas dores podem ser consequência da desobediência. Sim, temos que refletir sobre isso. Louvado seja Deus por sua santa palavra, que nos exorta e sempre, sempre nos adverte quanto ao erro. Eu gosto muito da frase do Luiz Saião, que diz assim: eu li a Bíblia e encontrei muitos erros, todos eles em mim. Amo essa frase. Louvado seja Deus pela sua santa palavra, que sempre, sempre nos adverte quanto ao nosso pecado. Meus irmãos, lembretes não nos faltam. O que nos falta muitas vezes é obedecer aos mandamentos do Senhor, como convém ao povo de Deus. Que a série de juízes, meus irmãos, plante no nosso coração sementes necessárias de fé e de arrependimento constantes na nossa luta
diária contra o pecado e contra a desobediência. Amém. Vamos orar, vamos ficar de pé. Está só começando a jornada. Feche teus olhos. Senhor, louvamos o teu nome, Deus, por tua infinita misericórdia, por teu infinito amor que não conseguimos sondar. Somos gratos, ó Deus, por cada luta que nos fez despertar para os nossos erros. Somos gratos, Senhor, porque mesmo que nós não mereçamos, tu nos ama. Quantas vezes desprezamos a ti, Senhor, trocamos a tua presença para estar de braços dados com falsos ídolos. Quantas vezes deixamos que outros juízes, outros falsos reis se assentem no trono do nosso coração e controlem a nossa vida. Mas, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, não queremos ser como aquele povo do passado. Queremos ser um povo que abre o coração para que tu assentes no trono que é teu e sejas o Senhor da nossa vida. Nos perdoa porque falhamos tanto e nos ajuda, Senhor, a reconhecer as nossas falhas e a nos arrepender e a vencer o pecado que tantas vezes, Senhor, nos afasta de ti. Obrigado por tua graça e tua misericórdia. Não impedem, Senhor, a tua graça e misericórdia impedem de nós sermos consumidos por nós mesmos, pelos nossos pecados. Em Cristo Jesus, em nome de Jesus, nós te pedimos entendimento cada vez maior da tua palavra, para que estejamos preparados para as guerras desse mundo, guerras espirituais, guerras interiores. Em tudo, Senhor, glorifiquemos o teu nome. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.